Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super videoaula e hoje nós vamos falar da resolução famosa, né? A resolução 432 de 2013, né? Essa resolução aqui, 432, né? Ela vem o que? Regulamentar. Ela traz o que? Ela traz os critérios aqui da lei seca, claro, ela regulamenta também outros dispositivos, né? Então vem regulamentar aqui a aplicação da lei seca nos ditames do artigo 165, do artigo 165A e também do 302 e 302C, né? 302 lá, que são os crimes de trânsito, né? Então trata também da questão do crime. Por que ela é importante? Porque, professor, o cara lá consumiu lá 2 dedos de vinho, né? E aí? Isso é considerado consumo de álcool? Isso é considerado, essa medição, ele vai lá soprar lá o bafômetro, o resultado ali, ele é caracterizado um crime de trânsito, é caracterizado uma infração de trânsito, de acordo com 165. Então, a resposta a essas perguntas a gente vai explicar nessa aula. Professor, somente através do bafômetro que nós podemos constatar que houve o consumo ou não de álcool, por exemplo? Não, negativo. A gente vai perceber que a legislação é bastante ampla, né? Inclusive pode admitir até outros meios de prova no sentido assunto importante, assunto prioritário, assunto que está na mídia, assunto que eu tenho certeza que o examinador está por dentro e isso pode ser cobrado em prova. Então vem comigo, então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês o artigo 65 e o 65A e vou fazer uma breve retrospectiva sobre a lei seca, né? Como que esse assunto vem sendo tratado na legislação do trânsito, né? Vamos lá. Lei seca hoje, o atual, como é que vale hoje, né? Inclusive a lei 11.705 é considerada a lei seca original. Depois nós tivemos a nova lei seca e outras alterações e com certeza nós teremos aí outras alterações ainda, estarão por vir ao longo dos anos, né? Artigo 65. O artigo 65 é o artigo das infrações, né? Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Então tá aí, dirigir, né, sob a influência de álcool, né? E aí, professor, ficou aberto, né? E o detalhe, qual que é o percentual? Professor, só exame, só bafômetro? Não. Agora, os detalhes para se caracterizar o artigo 65, a gente vai trabalhar nesta aula, né? Infração gravíssima, multa 10 vezes, já estudamos isso na nossa aula de infrações, né? E suspensão do direito de dirigir por 12 meses é a penalidade. Temos aí também medida administrativa, né? Recolhimento do documento de habilitação, claro, já teve suspensa a sua habilitação, retenção do veículo, observado o disposto parágrafo 4º, ou seja, vai ter que ter um condutor habilitado para conduzir o veículo. Caso não tenha nenhum condutor habilitado para conduzir aquele veículo, ele será removido aí para o depósito, ele cai no disposto 271, né? Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência do período de até 12 meses. Ou seja, no direito, eu já disse isso para vocês, o direito sempre vai cobrar com maior rigor 2 casos. Aquele cara que é reincidente, já errou, já puniu, já pagou a pena dele e incorreu no mesmo erro. Ou aquele que age de má fé, né? E aí, professor? Aí surgiu o 65, né? O 65 aí surgiu aí, essa formatação de 2016. Professor, eu não quero assoprar o canudinho ali, professor. Claro, você tem um direito, ninguém é obrigado a constituir prova contra si mesmo. Ninguém, né? Ninguém. Então ele faz isso, né? O que acontece? Ele criou uma infração, ó. Recusar-se a ser submetido a teste. Teste, vírgula. Exame clínico, pericial, por exemplo, perícia, ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida do artigo 277. O artigo 277 ele vai remeter para onde? Para o CONTRAN. Então, essa informação, esta aula, vocês vão saber com detalhes quais são esses outros procedimentos para verificação dessa conduta aí, né, que infracional aqui. Gravíssima, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir, né? Também, medida administrativa, aplica-se igualzinho a outro caso lá, que o cara se recusou, né? Então nós temos aqui, né, o artigo 165 e o artigo 165A, tá? Ok, todas são 10x, né? E agora, pessoal, agora a gente vai, aonde que estão os detalhes disso? A resolução 432, essa aqui, tá?
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes da fiscalização do consumo de álcool e outras substâncias psicoativas, que determine dependência para aplicação do disposto dos artigos 165, tá? Tinha que ser o 65A, só que o 65A surgiu em 2016, né? 267, 277, 306, que é o crime de trânsito, né? Lá o crime de trânsito lá, né? Vamos lá, vem comigo aqui, né? Professor, antes da gente entrar na resolução, eu me sinto na obrigação de fazer um histórico com vocês sobre a lei seca, né? Como é que era a legislação antes de 2006? A legislação dizia o seguinte, olha só o artigo 65, ó, dirigir sob influência de álcool em nível superior a 6 decigramas por litro de sangue, né? Então ele só falava isso, ó, superior a 6 decigramas, né? Você já estava dirigindo sob influência de álcool, né? Ou qualquer substância entorpecente que determine a dependência física ou psíquica, né? Psíquica, né? Infração gravíssima, multa 5x e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado e recolhimento da habilitação. Isso era em 2006, né? Ok. Professor, isso aqui é o quê? Artigo 65 é infração. E como é que era o crime de trânsito? Era isso aqui, ó. Conduzir veículo automotor na via pública sob influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a dano potencial à incolumidade a outra. Então, se você não expor dano nenhum, pronto, não era, né? Ou seja, era uma tipificação aí bem light, né? Ok. O que aconteceu? Primeira alteração, né? A Lei 11.275 de 2006. Essa aqui não é a lei seca ainda, né? O que ela aconteceu? Ela mudou aqui, ó, ela tirou, né? Ó, dirigir sob influência de álcool, né? Ou de qualquer substância entorpecente ou que determine a dependência física ou psíquica, né? Ou seja, ele retirou aquele 0,06 decibéis, né, por litro de sangue. Ele retirou, bacana. E agora? Agora, né, a terceira grande alteração em relação ao combate à condução sob influência de álcool foi a grande propulsora, uma lei aí muito importante, foi a lei seca. 2008, olha aí, tá? No dia, a Lei 11.705, essa aqui é a lei seca, né? Aqui já começou a mudar o entendimento e trouxe o quê? Já trouxe medidas mais aí, como é que eu falo assim, mais duras, né? Como é que ficou o 65? Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, infração gravíssima, multa 5x, né? E suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Aqui já mandou 12 meses direto, né? Antes não tinha isso. Retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado e recolhimento do documento de habilitação. Bacana, né? Ok. Ainda na lei seca, outras alterações, né? Então eu trouxe aqui, ó, substância psicoativa e trouxe direito de dirigir por 12 meses, né? Vem comigo, né? O 276, ele mudou. Ficou assim: qualquer concentração de álcool por litro de sangue sujeita ao condutor penalidades previstas no artigo 65. Aí ele fala, esse aqui vai ser alterado depois do parágrafo 1. Órgão do Poder Executivo Federal disciplinará as margens de tolerância para os casos específicos. Isso não vale mais, porque o parágrafo único do 276 foi alterado, e ele diz o seguinte, que é o CONTRAN que vai definir isso. E hoje a gente vai falar essas tolerâncias aqui em relação aqui, tá, em relação à aula de hoje, né? A gente vai falar das tolerâncias, né? Ainda na lei seca, ele mexeu lá no 291, olha só, aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal, lesão corporal culposa, o disposto dos artigos 74, tal da lei tal, né? Vem comigo, sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Ou seja, antes era só homicídio, né? Agora não, agora ele trouxe o quê? Ele trouxe a opção, o homicídio culposo, que era antes. Agora ele trouxe também a punibilidade, ou seja, lesão corporal, né? Ó, culposa, né? Lesão corporal culposa, né? Olha, ele trouxe essa característica aqui, né? Vem comigo, vamos lá. Ainda na lei seca, né? Ele mexeu lá no 306, que é o crime, né? Conduzir o veículo automotor na via pública estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas, sob influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Tá aí.
O Poder Executivo Federal estipulará a equivalência entre os distintos testes, né, de alcoolemia para efetivo caracterização do crime tipificado. Então, ele já trouxe para o CAPT a dosagem de 6 decigramas, né? Vamos lá. E aí, pessoal, pronto, está aqui, né? Aí foi essa lei, aí nós tivemos aí uma alteração, que é a nova lei seca, né? Eles verificaram aí, teve uma questão muito importante, né? Muito importante aí sobre o teste, né? Ah, o cara é obrigado a fazer o teste, né? Isso foi até o Supremo Tribunal Federal, o Supremo falou, não precisa, né? Você não precisa, tá, fazer, você não é, ninguém é obrigado a fazer o teste, né? Ninguém é obrigado, ninguém pode construir prova contra si mesmo. Esse foi o entendimento da nossa Suprema Corte, né? Então houve várias discussões e, claro, trouxe resultado, mas ainda o poder público, a sociedade não estava satisfeita com os resultados, né? E aí veio a nova lei seca, né? Em 2012. O que era 5 passou a ser 10 vezes, né? E a suspensão de direito de dirigir por 12 meses. É o que está em vigor até hoje, né? A medida administrativa permaneceu, o recolhimento da habilitação, né? Mais a retenção do veículo até encontrar um condutor habilitado, está em vigor até hoje. E também no caso de reincidência, ó, aplica-se em dobro a multa prevista no CAPT em caso de reincidência no período até de 12 meses. E também esses dispositivos estão em vigor até hoje, né? Ainda nessa lei, mexeu lá no 276, tá? 276, ó. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue, tá? Ou por litro de ar alveolar, sujeito ao condutor às penalidades, ó. Qualquer, né, concentração de álcool, né? Aí vem, tirou do Poder Executivo e trouxe atribuição para o CONTRAN. Por isso que eu estou explicando a 432. O CONTRAN disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica, né? Então está em vigor, hoje é o CONTRAN que diz isso, né? E aí, professor, ainda nessa lei de 2012, né, a 12.760, trouxe aqui outro dispositivo que tem a ver com o assunto. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito que for alvo de, ó, primeiro caso, ó, ele foi envolvido em acidente de trânsito. Bacana, aqui, ó, primeiro caso, né? Segundo, alvo de fiscalização, né? Tem lá uma blitz de lei seca, né? Poderá, olha aí, poderá, né? Não está sendo obrigado, né? Ser submetido a teste. É uma opção. Ele pode teste, bafômetro, por exemplo. Exame clínico, tá? Exame de sangue, médico, perito. Ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, aí de novo, 432, a gente vai detalhar esse cara agora, né? 432 aqui, ó, ok? Permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine a dependência. Então temos aí, isso está em vigor. Muito importante isso, né? Muito importante isso, né? Ou seja, o legislador aqui sabiamente ampliou a formação de provas para pegar o bebum, né? Então ele ampliou, né? Ele ampliou aí os meios de prova. Gente, isso aqui é sério, né? Sério, né? Ainda nisso, trouxe uma alteração importante, né? A última grande alteração muito importante na de 2012 é que ele coloca outros meios de prova admitidos em direito. Vem comigo, ó. A infração prevista no artigo 65, que é consumo de álcool, né? Também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN, a gente vai estudar isso hoje, a alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas de direito admitido, né? Ele trouxe aqui uma ampliação, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Constatação de sinais, o cara está com o olho vermelho, o cara não está falando coisa com coisa, o cara não está se equilibrando em pé, o cara está com as vestimentas dele tudo atrapalhada, né, cara, aberta, sem a calça baixa, enfim, o cara está lá realmente travado, né? De fogo mesmo, os sinais. Esse aqui é um assunto, a primeira parte do parágrafo. A segunda parte do parágrafo é importante demais. Ó, produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. Né? Isso eu já vi na televisão, o cara usou isso, né?
A polícia lá, ele usou, o que aconteceu, cara? Né? Aconteceu o seguinte, o cara foi numa boate, né? Encheu o latão, tal. Aí a autoridade policial foi lá na boate, pegou as imagens, viu o cara bebendo, comprando, pegou a comanda do sujeito, a comandazinha do sujeito, pegou a comanda do sujeito, né? Tá lá tantos R$ 1.000 de consumo de uísque, de champanhe, de vodka, cerveja, né? Tudo, né? Tava lá, né? Então lá que ele consumiu, né? Viu lá que ele vomitou lá na imagem, então ele vai usar todos esses meios de prova para ferrar o bebum, certo? Com certeza, né? Olha aí, ó, o cerco tá fechando, né, cara? O cerco tá fechando para os caras. E aí, não contente ainda, com várias brechas que, claro, né, a cabeça do cara é se safar, dar certo, ser esperto, né? Em 2016, essa lei aqui trouxe aqui considerações importantes, né? Então, ele, ó, aí ele criou o quê? O 165A, né? Muito importante o 165A. Que ele falou o seguinte, cara, eu não posso constituir prova contra mim. Bem bacana. Mas se você se recusar a fazer o teste do bafômetro, você vai estar cometendo uma infração de trânsito. Aí tudo bem. Tá? Aí tudo bem. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro, não só o bafômetro, olha aí, que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma. Se o cara não deve, entendeu? Tranquilo, eu não quero assoprar o canudinho, mas você faz o exame de sangue? Faço, vem cá, pode vir aqui. Não, esse canudinho não põe a boca aí, cara. Beleza, um direito seu, a sua cabeça é a sua sentença. Mas o sangue eu tiro, né? Então vai lá, tira um sangue e acabou. Resolveu, né? Resolveu, né? Gravíssima, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. Então tá aí para vocês, ele criou o artigo 65A, né? E aí, professor, estava tranquilo, estava bacana. Finalzinho de 2017, né? Uma coisa muito importante, essa lei 13.546 de 2017, inclusive essa lei foi a lei objeto da minha monografia do curso de Direito, né? No meu TCC versei sobre esse assunto. O que ele trouxe? Antes, né? Gente, você pega, eu não sou especialista no Código Penal, mas crime culposo é detenção. E ele trouxe aqui, mudou de detenção para reclusão. Olha aí, o cumprimento inicial da sentença penal. Reclusão. Isso. Se o agente conduz o veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determina a dependência. Pena. Reclusão. Lei 13.546. De 5 a 8 anos, suspensão ou proibição do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir o veículo automotor, né? E ele trouxe reclusão também. Isso aqui no caso do homicídio culposo, 302 é homicídio culposo, ele trouxe também na característica da lesão corporal culposa, né? Ó, participar de lesão corporal culposa, lá o cara matou o cara, aqui não, né? Na direção do veículo, ó, detenção, ok, ele criou aqui, ó, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo de outras penalidades previstas nesse artigo, se o agente conduziu o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine a dependência e se o crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, né? Então, grave e gravíssima, reclusão aí, ele vai ter reclusão aí na sua pena aí, ó, reclusão, né? De 6 a 2 anos, né? Cadeia no cara aí, desculpa, de 2 a 5 anos aí com álcool, ou seja, ele aumentou a pena do cara, né? Então, isso aqui é um breve histórico aí que passei para vocês aí em 10, 15 minutos sobre como é que o código, como é que os legisladores brasileiros tratam a questão do álcool, né? E pode ter certeza, isso aqui não vai resolver, mas não resolveu, mas isso aqui trouxe já, gente, um impacto muito grande, né? Eu falo para vocês que vocês nunca vão ver meu nome aí nos noticiários aí por esse crime, não, pode ter certeza, né? Porque já faz aí já um bom par de anos aí que, graças a Deus, eu deixei aí de consumir álcool por opção própria e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi isso, né? Tranquilo, não sinto falta, né?
tranquilo, não sinto falta. Aproveitando que estou falando sobre isso, né, tá tranquilo, vou comentar para vocês, na minha casa, papo reto com vocês, muitas vezes, o que tinha dentro do freezer, eu tinha, na minha churrasqueira da minha casa, eu comprei um freezer, né, daqueles bonitinho, tal, com a porta de vidro, tal, bonitinho, né? O que tinha dentro do freezer era mais caro que o freezer, várias vezes, né, cara, várias vezes, né? Então isso, graças a Deus aí, já faz algum tempo aí que, graças a Deus, eu deixei de consumir todo e qualquer tipo de álcool, né? E não sinto falta, tá certo? Isso foi bom. Rapaz, eu chegava, né? Gostava da cervejinha, né? Então essa barriguinha minha aqui, a barriguinha referente ao álcool, estou tentando eliminar isso aí. Eu acho que ela parou de crescer já faz um tempo, eu acho que foi até decorrência disso. Aí chegava lá na segunda-feira, cara, eu já perdia a disposição para trabalhar, aquela ressaca. Aí quarta-feira tinha um jogo do Santos, rapaz, aí sexta-feira tinha aquela cobrança mental da cervejinha da sexta-feira, do sábado. Rapaz, passou tudo isso, cara, passou tudo isso, né? E se eu conseguir, você consegue, né? Bacana, vamos lá, voltando para o nosso assunto aqui, resolução 432. Então a resolução 432, gente, vem comigo aqui, ó, ela está focada aqui, ó, no 65, tá? Que é a infração sobre dirigir, conduzir com efeito de álcool, 276 e 277, que trata em relação lá às penalidades, e 306. 306 é o crime lá de trânsito, né? É o crime lá de trânsito, né? Do CTB. Bacana, então a gente vai falar isso. Então vai dispor sobre os procedimentos, os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência para aplicação do disposto nos artigos que eu falei. Artigo 1º, vem comigo lá, vamos bater artigo por artigo dessa resolução. Primeiro, definir os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool e de outra substância psicoativa que determine dependência para aplicação do disposto tal. Ele repetiu a ementa da lei, né? Artigo 2º. A fiscalização do consumo pelos condutores de veículos automotores, de bebidas alcoólicas e de outras substâncias psicoativas que determine dependência deve ser procedimento operacional rotineiro dos órgãos de trânsito, ou seja, procedimento operacional rotineiro dos órgãos de trânsito. Então, o que está dizendo o CONTRAN? Todos os órgãos de trânsito têm que ter esse procedimento rotineiro. O que é isso? Blitz de lei seca. Blitz de lei seca. Tem que ter rotina, cara. Isso tem que ser no Brasil todo, toda a cidade, principalmente na sexta, no sábado, no domingo, né, finalzinho da tarde, onde o povo está voltando aí, né? Tem que ter, gente, tem que ter esse cara aí, né? Parágrafo 3º. A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados de acordo com o condutor. Então, o que acontece, né? O agente de trânsito ali, para ele identificar que ele está sob sujeito de álcool, né? Ele vai ter que adotar o quê? Um critério, né? Um procedimento. Então, a legislação, nós temos aqui uma lista de procedimentos, pelo menos um deles já é o suficiente para enquadrar o cara na lei seca, né? Primeiro, exame de sangue. Ok? Exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela polícia judiciária em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência, né? Professor, eu não entendi esse cara aqui, laboratórios especializados, sangue, né? Então, é o seguinte, o que acontece aí? O cara lá é um drogado, né? Consome aí cocaína, tudo que essas bagaceiras aí, que não sei como que tem gente que tem coragem de consumir essas bagaceiras aí, né? E aí é o seguinte, o cara pode, por exemplo, fazer um exame toxicológico para comprovar, pronto, bingo, tá aí, ó, né, bingo, né? Vamos mais. Teste em aparelho destinado à medição de teor alcoólico no ar alveolar, etilômetro, ou seja,
o bafômetro, né? E, finalmente, né, verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor. Então vamos lá, às vezes a fiscalização não tem lá o bafômetro, não está funcionando, alguma coisa aconteceu, o cara não quis fazer. Professor, e aí o cara não vai ser... Não, aí tem outros meios e a gente vai falar desses outros meios. E esses outros meios, gente, o examinador sabe disso, potencial questão de prova, né? Bacana, vamos lá. Agora, parágrafo 1º. Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido. Ah, professor, isso aqui foi a recepção daquela lei? Exatamente, ó. Qualquer outro meio de prova admitido. Tem que ser lícito, não pode ser prova. Não, testemunha, não, o cara foi comigo lá, estava no bar, ficamos 10 horas no boteco, ó, enchendo um latão, pronto, acabou. Tá aí, né? Tá aí, né? Imagem, já comentei para vocês, o cara foi na boate, pegou a comanda dele, imagem dele, vídeo, testemunha, né? Ou seja, o cerco está pegando para o bebum, né? Parágrafo 2º. Nos procedimentos de fiscalização, deve-se priorizar a utilização do teste de etilômetro, né? O que é o bafômetro, né? Então, na fiscalização, deve priorizar esse teste aí, que ele é bastante eficiente. Parágrafo 3º. Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora, na forma do artigo 5º, que a gente vai ver ainda, ou haja comprovação dessa situação por meio de teste de etilômetro, ou houver encaminhamento do condutor para a realização do exame do sangue ou exame clínico, não será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de atuação administrativa, né? Ou seja, né, o cara está lá, né? Ah, vou fazer exame de sangue, bacana. Aí fala, aqui já se sabe que já tem a suspensão de 12 meses do direito de dirigir. Ah, professor, o que diz esse parágrafo? Ele diz o seguinte, cara, não, é só depois do exame de sangue? Não, a penalidade administrativa é imediatamente, não precisa aguardar. Por isso que o legislador criou o parágrafo 3º. Ó, não precisa, ó, administrativa, você vai estar sendo punido já. Bacana agora. Agora, a gente vai falar o artigo 4º. O artigo 4º ele vai falar exatamente do teste do etilômetro, né? Ou seja, os requisitos do aparelhinho do bafômetro. Vem comigo. O etilômetro deve atender os seguintes requisitos. Primeiro, ter seu modelo aprovado pelo Inmetro, bingo. Ser aprovado na verificação metrológica inicial eventual em serviço e anual realizados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Inmetro, né? Ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, IRBLQ. Né? Então, ou seja, tem que ser aprovado, verificado, um modelo do Inmetro, bacana, tem que ser, né, esses requisitos, né? Do resultado do etilômetro, né, medição realizada, MR, medição realizada, deve ser descontada margem de tolerância, que será o erro máximo admissível, conforme legislação metrológica, de acordo com a tabela de valores referenciais para o etilômetro constante do anexo 1. Ou seja, para o bafômetro, para o etilômetro, nós temos que adotar a margem de tolerância. Professor, qual que vai ser essa margem de tolerância? Essa margem de tolerância vai ser aí os institutos aí de metrologia, né, o Inmetro da vida, que vai definir. Então, essa margem de tolerância sobre a medição realizada. Professor, aonde que está essa margem de tolerância? Está aqui, anexo 1. Vem comigo aqui, ó. Olha aí, ó, MR, eu já falei para vocês, ó, medição realizada. Então, cara, soprou lá, deu 0,05. Já constatou. Professor, vai valer isso? Não, vai valer esse cara aqui, ó, 0,01. Ah, professor, bacana, né? Então tá aqui, né? 0,01. Então isso aqui é a margem. Então nós temos aqui, você vê que ela é variável, né? Essa margem aqui, né? Ó, infração do artigo 65, tá? Então todo esse cara aqui, ó, já é infração, né? Então se o cara soprar aqui 0,04, ele já não tem infração, tá? Tá aí para vocês, né? Aí é o seguinte, aí ele vai, ó, infração, né? Tá. Aí aqui, professor, aí, ó, infração também, 0,34, ok, né? Ó, e mais crime, ó, aqui já é a infração do crime, né? Então, essa crime do 306 aí,
ao artigo 306 do CTB. Então, essa aqui é a tabela da margem de tolerância, que ela é específica aí, é uma coisa específica, né? Ok, continuando, né? Agora é importante esse cara aqui, ó, artigo 5º, 2 sinais de alteração de capacidade psicomotora. 2 sinais. O cara está visivelmente de fogo, ele está embriagado, ele está lá, ó, terrível. Fazer exame é jogar dinheiro fora, mas tem que fazer, porque no Brasil você tem que provar tudo 2, 3, 4 vezes. É o país da burocracia, né? Sinais. Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito. O cara vai lá, o médico, né? Ele vai lá, o perito. Não, esse cara não precisa, né? Ok. 2. Constatação pelo agente da autoridade de trânsito dos sinais de alteração da capacidade psicomotora dos termos do anexo 2. A gente vai estudar o anexo 2, vamos bater ele todinho. Vamos só terminar aqui os parágrafos, né? Para a confirmação da alteração da capacidade psicomotora do agente da autoridade de trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor. Ou seja, o cara está só com o olho vermelho, é suficiente? Não, é um conjunto de sinais, tá? Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso 2 deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no anexo 2, o qual deverá acompanhar o auto de infração. Ou seja, né, o que acontece, né? Quando tem uma atuação desse, além do auto de infração daquelas informações lá do artigo 280, que nós já estudamos no nosso curso regular, você vai ter que ter esse anexo aqui, um formulário, que é esse formulário aqui. Esse formulário aqui que a gente vai verificar se tem sinais de alteração de capacidade psicomotora. Psico, né? A inteligência dele está comprometida, o motor, a capacidade de se locomover, de se movimentar está comprometida, claro, por algum álcool, né? Maioria, né? Informações mínimas que deverão constar no termo mencionado no artigo 6º dessa resolução para constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora do agente ou da autoridade de trânsito, né? 1. Identificação do órgão ou entidade de trânsito fiscalizador. Quem está fazendo isso? Bacana. Dados do condutor. Nome. Então, isso aqui é de abordagem obrigatória, com certeza. Número do prontuário da CNH. Documento de identificação, endereço sempre que possível, né? Dados do veículo, placa, marca, ok. Dados da abordagem, data, hora, local, número do auto de infração, ok, né? Relato do condutor. Aqui tinha que estar em vermelhinho, não sei porque não ficou. Vamos lá. Relato do condutor. Envolveu-se em acidente de trânsito? Vai perguntar, né? Declara ter ingerido bebida alcoólica, sim ou não, né? Em caso de positivo, quando, né? Declara ter feito uso de substância psicoativa que determine independência, sim ou não, em caso positivo, quando? Tá pegando o cara, né? Sinais observados pelo agente fiscalizador. Agora, do agente, teve a pergunta, ó. Quanto à aparência, se o condutor apresenta sonolência, olhos vermelhos, vômito, soluços, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, né? Quanto à atitude, se o condutor apresenta agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, dispersão, né? O álcool, né, cara, ele desperta todo esse tipo de coisa, né, cara? Oh, que isso, né? Vem comigo. Quanto à orientação do condutor, sabe aonde está, sabe a data e a hora, tudo isso que ele vai perguntar para o cara. Quanto à memória, se o condutor sabe seu endereço, lembra os atos cometidos. Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor apresenta dificuldade no equilíbrio, fala alterada, né? Vem comigo. 7. Afirmação expressa pelo agente fiscalizador. De acordo com as características acima descritas, constatei que o condutor acima qualificado está sob influência de álcool, sob influência de substância psicoativa. Então ele vai ter que marcar o agente de trânsito, né? B. O condutor se recusou.
não se recusou a realizar os testes, exames ou perícia que permitiriam certificar o seu estado quanto à alteração da capacidade psicomotora, né? Bem mais, o negócio é grande, cara, né? Quando houver testemunha, a identificação, nome, documento de identificação, endereço, assinatura da testemunha. 10, 9, né? Dados do policial ou agente da autoridade de trânsito, nome, matrícula e assinatura, né? Então, essas aqui são as informações, tá? Que é exatamente isso, né? As informações de quê? De sinais aí de alteração psicomotora, que já pode enquadrar o sujeito no 65 ou no 306, pau na cabeça dele. Tá aí, tá? Então não é só né? Assoprar lá o canudinho, né? Agora, fala da infração. Infração administrativa, infração de trânsito. A infração prevista no artigo 65 do CTB está caracterizada por, vem comigo, exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue. Qualquer, tá? Qualquer, tolerância zero, né? Zero, né? Agora você viu lá, né? Assim, 0,05. Aí esse cara vai ser considerado 0,01. Então, tem a margem de segurança, 0,04, né? Então é melhor não beber nada. Nada. 2. Teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,5. Aí, ó. Tá aí. 0,4 você está fora. Por causa da margem, né, de segurança. Miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado. Ok. Descontado o erro máximo admissível nos termos da tabela de valores referenciais do etilômetro constante no anexo 1. Falamos sobre esse cara aqui, né? 3. Sinais de alteração da capacidade psicomotora obtidos na fórmula do artigo 5º. Então, isso aqui é para atuação. Então, aí nós temos aí esse rol aqui, exames, né? Ok, bacana, né? Parágrafo único. Serão aplicadas as penalidades, as medidas administrativas previstas no artigo 65, ao condutor que recusar a submeter a qualquer um dos procedimentos previstos no artigo 3º, sem prejuízo da incidência do crime do artigo 306, caso o condutor apresente os sinais de alteração em capacidade psicomotora, né? É claro que nós temos hoje, né, já o artigo 165-A, que 2006, essa resolução aqui, né, de 2006, que fala o seguinte, né? Ó, se recusar, ele já tem a infração dele bem definida. Agora, do crime, para caracterizar o crime, né? Vai no artigo 7º da resolução. O crime previsto no artigo 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo. Ó, vamos lá. Para crime, exame de sangue que apresente resultado igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Então, para crime tem que ser mais de 6, tá? Ah, professor, foi 5. Você leva só a infração e não comete o crime, né? Existe isso, claro, né? Teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34 miligrama, né, de álcool ou de ar, exame expirado 0,34, descontado o erro máximo admissível nos termos da tabela 1. Então, isso aqui é exame de sangue, né, 0,6 decigramas, né. O 0,34 é o bafômetro, né. Então, nós temos aí uma margem, né, uma margem aí que eu passei para vocês. Exames realizados por laboratórios especializados indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária Civil em casos de consumo de outras substâncias psicoativas que determine a dependência. Isso aí eu já falei, o famoso aqui enquadra aqui também o exame toxicológico, né? Ok, bingo, né? Sinais de alteração da capacidade psicomotora obtido na forma do artigo 5º, que é aquele relatório todo lá, a atuação específica, né? Ocorrência de crime que trata o caput não elide a aplicação do disposto, ou seja, você vai ter a infração e mais o crime, duas coisas, né? Configurado o crime que trata este artigo, o condutor e testemunha, se houver, serão encaminhados à Polícia Judiciária, devendo ser acompanhados dos elementos probatórios, né? Então tá aí para vocês, né? E a resolução trata também do auto de infração. Nós sabemos que o auto de infração está previsto no artigo 280 do CTB. Aqui vai ter um auto específico, aquele anexo específico, né? Além das exigências estabelecidas em regulamentação específica, o auto de infração lavrado em decorrência de infração prevista no artigo 65 deverá conter
No caso de encaminhamento do condutor para exame de sangue, exame clínico ou exame de laboratório especializado, referência e procedimento, né? Vem comigo. Deverá conter um encaminhamento, claro, conter, no caso do artigo 5º, que é aquele relatório, os sinais de alteração da capacidade psicomotora, que trata o anexo 2, ou a referência de referência ao preenchimento do termo específico. Tem que ter o termo que vai anexar o auto de infração, né? Tem que ter também no auto de infração. No caso de teste de etilômetro, a marca, modelo, número e série do aparelho do teste, a medição realizada, valor considerado limite regulamentado. Então, ele sai um papelzinho lá, número tal, com teste anexado no auto de infração, né? Conforme o caso, a identificação da testemunha, se houver fotos, vídeos ou outro meio de prova complementar que houve recusa do condutor, entre outras informações disponíveis, né? Ou seja, o setor público está se blindando contra os bebuns, né? Os documentos gerados e os resultados dos exames que tratam o inciso 1 deverão ser anexados no auto de infração, claro, a posteriori, né? Parágrafo 2º, no caso do teste do etilômetro, para o preenchimento do campo valor considerado no auto de infração, deve-se observar as margens de erros admissíveis nos termos da tabela de valores referenciais para o etilômetro constante no anexo 1, né? Então tá aí para a galera, né? Ok, né? Então isso aqui é o quê? Auto de infração. E as medidas administrativas? Tem? Sim. Nós sabemos, né, que ele vai fazer o quê, né? Ele vai ter o quê? O recolhimento da carteira de habilitação e a retenção do veículo, né? O veículo será retido até a apresentação de condutor habilitado, que também será submetido à fiscalização. Claro, né? Caso não se apresente condutor habilitado ou agente que verifique que ele não está em condições de dirigir, o veículo será recolhido ao depósito do órgão ou entidade responsável pela fiscalização mediante recibo. Então ele recolhe o veículo, dá o recibo para o cara, ele fica lá no depósito, né? Só que fica mais caro, né? Ainda nas medidas administrativas, né? O documento de habilitação será recolhido, está lá, né? Pelo agente, mediante recibo, e ficará sob custódia do órgão ou entidade de trânsito responsável pela atuação, até que o condutor comprove que ele não está com a capacidade psicomotora alterada nos termos da resolução. Caso o condutor não compareça ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela atuação num prazo de 5 dias da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo seu registro, onde o condutor deverá buscar o seu documento. Então, ele fica 5 anos lá no órgão competente, no caso do município, se for municipal, né? 5 dias, senão ele manda para onde? Para o Detran, né? Parágrafo 2º. A informação que trata o parágrafo 1º deverá constar no recibo do recolhimento do documento de habilitação, né? Bacana, vamos lá, reta final aí, disposições finais da aula da resolução 432, né? É obrigatória a realização de exames de alcoolemia para as vítimas fatais, tá, de acidente de trânsito. Olha aí, né? As vítimas fatais. Então, o cara morreu, né, em decorrente do acidente de trânsito, né? Então, morreu sobre acidente de trânsito, independentemente, o defunto lá vai ser submetido ao exame de alcoolemia, tá? Fatais. Então, isso é importante, isso pode cair na prova. Ficam convalidadas, ok, tranquilo, né? Ficam revogadas e essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Então, tá aí para vocês uma resolução 432 muito importante em relação a crimes e infrações de trânsito relacionada à lei seca, né? Encerramento de praxe, né? Tudo depende da importância que você dá. Exatamente, né, cara? Tudo depende da importância que você dá. Tanto das coisas que você considera. Ou, às vezes, uma coisa positiva. Se você não dá importância, se dá importância positiva ou negativa, então tudo depende da importância que você dá às coisas, cara. Tá? Então, é o quê? Priorizar também, né? Saber aquilo que é importante e que não é. Isso é uma coisa muito individual. Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.